Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo. É com muita alegria no coração que eu volto aqui hoje, nesta tarde, para falar com vocês novamente a palavra de Deus e dar continuidade à palavra de ontem, que foi interrompida. Eu quero hoje continuar a ver o Salmo 1 com vocês, onde Cristo é revelado como o bem-aventurado, o justo, bem-aventurado e feliz. Louvado seja o Senhor. Cristo é o homem bem-aventurado, abençoado, bendito. Cristo é o homem justo e feliz em Deus, que é revelado no Salmo 1. E ontem nós estávamos ainda no versículo 2 do Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o versículo 2 nos mostra que o bem-aventurado, o homem justo e feliz, ele medita dia e noite na palavra de Deus. A lei aqui é a palavra de Deus. Como eu tinha falado ontem, a palavra lei no hebraico tem diversos significados, há uma riqueza de significados. A palavra lei, ela significa no original sabedoria, instrução, verdade, palavra. Então, a lei de Deus, a lei do Senhor é a palavra de Deus, com a sua instrução, a sua sabedoria e a sua verdade. Louvado seja o Senhor. Cristo Jesus, ele foi o justo bem-aventurado, o homem feliz, porque ele meditava de dia e de noite na palavra de Deus. Essa era a vida de nosso Senhor. Ele tinha todo o prazer dele, toda a satisfação de Cristo. Tudo o que o satisfazia era a palavra de Deus. Ele meditava dia e noite na palavra de Deus. E nos Salmos, irmãos, nós vemos muita revelação, muita descrição sobre a pessoa de Cristo, a sua obra, o seu andar na terra, os seus sofrimentos como homem. E nos Salmos nós encontramos muitas orações do Senhor, muitas adorações e louvores do nosso Senhor Jesus Cristo. São revelados nos Salmos. Os Salmos mostram a devoção de Cristo a Deus o Pai, enquanto ele viveu nesta terra. Serviu a Deus como homem. Louvado seja o Senhor. E nós, irmãos, por estarmos em Cristo pela fé, por sermos justos por Deus pela fé em Cristo, por termos a justiça de Deus em Cristo em nossa vida, pela fé, a justiça de Cristo feita no Calvário, a morte dele que glorificou a justiça de Deus, que satisfez a justiça de Deus e que fez que essa justiça fosse declarada a nós, imputada a nós,
e nós nos tornamos justos pela fé em Cristo, nós podemos também ter a mesma vida que Cristo teve na terra, uma vida de prazer na palavra de Deus, uma vida de deleite, de satisfação, meditando dia e noite na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque a justiça de Deus em Cristo, a nosso favor, nos fez justos pela fé, e também o Espírito de Deus infundiu essa justiça em nós, a disposição de sermos santos e justos, de nos tornarmos como Cristo, de andarmos como Cristo andou na terra. Louvado seja o Senhor! Podemos ser aqueles que nosso prazer, satisfação e deleite é meditar na palavra de Deus e se apartar do conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, porque o Espírito de Deus comunicou a nós a vida de Cristo, a vida santa, perfeita, irrepreensível de Cristo, a vida que foi absolutamente para Deus, absolutamente para cumprir a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus, que ele meditava dia e noite e nela tinha o seu prazer. Essa vida de Cristo está em nós, e pelo poder do Espírito Santo, a nossa nova vida em Cristo, ela é vivificada, é avivada, renovada. Nós temos a graça de Deus em Cristo para vivermos como Ele viveu. Louvado seja o Senhor! Aqui a palavra nos revela: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui a palavra nos revela que o bem-aventurado, o abençoado, o justo, o homem feliz em Cristo, em Deus, que aqui é a revelação de Jesus Cristo como esse homem feliz em Deus. Ele dá o seu fruto a seu tempo. Cristo teve uma vida frutífera quando viveu na terra, uma vida com muitos frutos para a glória de Deus, para manifestar, expressar a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. Muitos frutos, aleluia, porque ele era uma árvore plantada junto às águas. Ele estava junto às águas que representam o Espírito. O Espírito de Deus estava com ele, ungiu ele, habitava nele. Ele estava plantado como uma árvore frutífera, próximo das muitas águas, as águas do Espírito. O Espírito agia plenamente em Cristo, vivia plenamente em Cristo, dirigia Cristo plenamente em todas as coisas. Ele era uma árvore frutífera junto
as águas, porque ele se deixava ser cheio do Espírito, pleno do Espírito, dirigido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito. Pelo Espírito, ele era obediente a Deus, nosso Pai, como homem, e ele era frutífero. Havia muitos frutos para a glória de Deus Pai, para manifestar a justiça de Deus Pai e a santidade de Deus Pai. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. A corrente de águas é o Espírito. O Espírito Santo foi dado a ele sem medida. A graça de Deus era plena, da plenitude dele fluía graça sobre graça, como João escreveu, e da sua plenitude recebemos graça sobre graça. E ele recebia de Deus o Pai graça sobre graça, porque o Espírito foi dado a ele sem medida, de forma ilimitada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E os frutos era no seu devido tempo, e a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que Cristo fez na terra foi bem sucedido, teve sucesso, teve êxito, porque ele era este homem que meditava dia e noite na palavra de Deus e era dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Por isso ele tinha êxito em tudo o que ele fazia, em todo o serviço dele, em todo o ministério dele. Por onde ele andava e se movia, ele tinha sucesso, ele tinha êxito, ele era bem sucedido, porque ele era constituído com a palavra de Deus que ele meditava, e era cheio do Espírito de Deus que o guiava, que o ungia. Louvado seja o Senhor. Tudo o que ele fazia era de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o Espírito. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E nós também podemos, irmãos, ser uma árvore frutífera se permanecermos na palavra de Deus, se nela meditarmos, se permanecermos junto às correntes de águas, se permitirmos o Espírito nos guiar, nos dirigir, nos encher, sermos plenos do Espírito, como Cristo foi, também seremos bem-sucedidos, teremos êxito em tudo o que fizermos, em tudo o que fizermos, em especial para Deus, para servir a Deus, para ministrar às pessoas a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus para a vida das pessoas que nós conhecemos, que nós nos relacionamos, que nós trabalhamos juntos. Aleluia! Também podemos ser uma árvore frutífera. Louvado seja o Senhor. O versículo 4: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá. A palavra diz que com os ímpios não é assim. Os ímpios, eles não terão êxito, eles não serão bem-sucedidos nas coisas de Deus principalmente. E em todas as coisas não serão bem-sucedidos, abençoados, felizes, porque eles não meditam na palavra de Deus de dia e de noite. E eles não se achegam às correntes das muitas águas. Eles não permitem o Espírito Santo enchê-los, guiá-los e dirigi-los para servir a Deus. Servir a Deus com o intuito de glorificar a Deus, de expressar a justiça e a santidade de Deus nesta terra. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Eles são secos, eles não têm vida, porque não têm a palavra de Deus, não têm o Espírito de Deus guiando eles. São dispersos, vão para qualquer lado, para qualquer rumo, são levados por qualquer ideia, por qualquer doutrina, por qualquer coisa nova que surge neste mundo. O ímpio aqui não fala somente do incrédulo que ainda não crê, mas ímpio também aqueles que se dizem cristãos, mas vivem ainda uma vida ímpia, uma vida longe da palavra de Deus, uma vida longe do Espírito de Deus. Eles são dispersos por não terem a palavra de Deus e não terem o Espírito de Deus os guiando. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui temos perversos e pecadores. Os ímpios perversos são aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus e não têm uma vida no Espírito, dirigida pelo Espírito. E ele cita os pecadores, são aqueles que não creem, que não conhecem a Deus, que ainda estão no tempo da ignorância. Nenhum dos dois, nem o perverso, que não pratica a palavra de Deus, mesmo a conhecendo, e os pecadores, que não conhecem a palavra de Deus, nenhum dos dois irão prevalecer na congregação dos justos, daqueles que buscam viver como o bem-aventurado que é Cristo, como o homem feliz em Deus, que é Cristo Jesus, na sua humanidade. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ser justos, podemos viver dia e noite meditando na palavra, e podemos andar cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, para nos apartarmos de todo o mal, do caminho dos pecadores, do caminho dos ímpios, das rodas dos escarnecedores, que difamam, que falam mal, que caluniam, criticam pessoas, de forma a zombar das pessoas. Nós podemos fugir de todas essas coisas e também sermos justos, como Cristo é justo. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ser justos, bem-aventurados, felizes, abençoados em Deus, se meditarmos a palavra,
guardarmos a palavra e vivermos no Espírito, vivermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Aleluia! O versículo 6, irmãos: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Eles andam longe do caminho dos pecadores. Eles andam longe do caminho dos ímpios. Eles se afastam da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam dos que buscam a Deus, dos que temem a Deus, dos que buscam viver na palavra de Deus e guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Nós podemos estar no caminho dos justos, seguindo a Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho de todos aqueles que não temem a Deus, ignoram a palavra de Deus, que zombam da palavra de Deus, zombam daqueles que buscam a Deus, que temem a Deus. O caminho deles perecerá. Eles serão destruídos, eles morrerão, se perderão, se continuarem a desobedecer a palavra de Deus, a escarnecer da palavra de Deus e daqueles que amam a Deus, daqueles que são justos pela fé em Cristo, por viver uma vida na palavra de Deus e por serem cheios do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Iremos orar, irmãos, para encerrar esta palavra, esse estudo. Bendito Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito Deus e Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o bem-aventurado, que é o justo, que é o bendito e abençoado, aquele que é plenamente feliz em Deus. Ó Pai, te agradecemos por esta palavra, a tua palavra que é a verdade, tua palavra que nos ensina a andar no caminho dos justos e a seguir o justo, a seguir Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, te damos graças por esta palavra, porque podemos meditar dia e noite na tua palavra e nela ter todo o nosso prazer, toda a nossa satisfação, todo o deleite na tua palavra, assim como Cristo teve quando viveu na terra. Ó Pai, muito obrigado pelas muitas águas, as águas do Espírito, as muitas formas do Espírito agir, nos dirigir, nos ungir e nos guiar, as muitas formas que o Espírito se manifesta em nós para sermos frutíferos. Ó Pai, nos faz frutíferos, como Cristo foi frutífero, como aquela árvore ali plantada junto às águas do Espírito. Ó Pai, nos faz fiéis a Ti, nos faz justos, nos faz abençoados, nos faz felizes em Ti, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus oramos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor por esta palavra, irmãos. A palavra da verdade. A palavra que revela Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, em todos os aspectos. Louvado seja o Senhor, porque Cristo é o bem-aventurado. Cristo é o homem feliz em Deus. E nós também podemos ser homens, pessoas felizes em Deus, abençoadas, bem-sucedidas, pessoas com êxito em tudo o que formos fazer. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Um abraço, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês.